No ano de 2012, em Nova York, um garoto de 12 anos chamado Rory arranhou seu braço durante uma aula de ginástica. Mais tarde, naquele mesmo dia, sua perna começou a doer e já no dia seguinte, Rory estava com 40 graus de febre e náuseas, sendo levado rapidamente ao pronto-socorro, onde foi tratado como se estivesse com uma infecção viral. Seu sangue foi coletado para exames laboratoriais que demonstraram uma contagem elevada de leucócitos, mas aparentemente ninguém notou. Rory teve alta, mas continuava muito fraco e não conseguia sair da cama sozinho. Mais tarde, no dia seguinte à infecção, seus pais o levaram para o hospital, onde foi internado na UTI com sintomas de sepse grave. Mas calma aí, antes de continuarmos a história, você já ouviu falar sobre a sepse? Você sabia que ela é uma das maiores causas de morte em UTIs no mundo todo, com taxa de mortalidade por volta de 65% dos casos no nosso país? Não? Então sente aí que vamos te explicar. Há uma grande quantidade de termos parecidos quando o assunto é sepse, então vamos com calma. A infecção nada mais é que a maneira como nosso corpo reage à invasão pelos micro-organismos. Quando o nosso organismo reage de maneira sistêmica a condições clínicas severas, nos deparamos com a SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, e essa, quando desencadeada por uma infecção de micro-organismos, passa a ser chamada de sepse. Por fim, quando a sepse é acompanhada de alterações sistêmicas que provocam hipotensão, temos o chamado choque séptico. Ainda, popularmente, a sepse é conhecida como infecção generalizada, mas não se engane. O termo generalizada não significa que a infecção está espalhada por todo o corpo. Isso até pode acontecer, mas na maioria dos casos, a infecção está presente em apenas um órgão e acaba provocando uma resposta inflamatória em todo o organismo, que pode resultar no comprometimento da função de outros órgãos. Quando o nosso organismo se depara com algum tipo de infecção, ele automaticamente gera uma resposta inflamatória, que é uma resposta normal do nosso organismo contra agentes infecciosos. Entretanto, quando as coisas fogem um pouco do controle, é que nos deparamos com a sepse. Mas como a sepse acontece? Primeiramente, ocorre a entrada do micro-organismo no corpo do indivíduo e, com isso, células de defesa como macrófagos e monócitos têm a capacidade de reconhecer moléculas presentes nas bactérias, chamadas de PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, ou DAMPs, padrões moleculares associados ao dano. A partir disso, as células de defesa liberam substâncias denominadas citocinas que recrutam mais células de defesa e promovem a inflamação. Se o quadro não for controlado, essa liberação de citocina pode desencadear a ativação de mais linfócitos T e liberação de mais citocinas, provocando um aumento da destruição celular e a perpetuação de um ciclo descontrolado, uma verdadeira anarquia metabólica que pode resultar na morte do paciente. Alguns vírus são conhecidos por desencadear esse tipo de resposta. Os parâmetros avaliados para o diagnóstico de sepse são a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a contagem de leucócitos. É importante lembrar que, quando o assunto é sepse, quanto mais cedo o diagnóstico for realizado e o protocolo de tratamento for iniciado, maiores são as chances do paciente sobreviver. No caso de Rory, com seu quadro de sepse grave, o diagnóstico foi tardio, e infelizmente 4 dias após seu trauma, aparentemente leve, ele sofreu uma parada cardíaca e veio a óbito. A divulgação de sua história estimulou a discussão em muitos hospitais nos Estados Unidos e seus pais criaram uma fundação para aumentar a conscientização sobre a sepse. Atitudes como essa, somadas às constantes pesquisas para a definição do melhor protocolo de tratamento, nos dá a esperança de que em breve superaremos a alta mortalidade entre os acometidos pela sepse.